da rua eu andava, encontrei um menino que chorava sem parar, tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei-lhe do lugar onde morava. De repente lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seus olhinhos se abriram e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Muito tempo se passou, eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida caí. Em minha angústia chorei, quando a cruz avistei. Hoje eu sou de meu Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar, meu doce Filemon, versículo 3, nos diz assim: graça e paz a vós, outros, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, a todos os nossos visitantes. Saudamos e damos as boas-vindas ao quarteto também, Som de Vida, que está conosco nesta noite, quando Deus nos concede este privilégio, de estarmos aqui para louvar o seu nome, para exaltá-lo e para sermos edificados também pela sua palavra. Então o Senhor nos convoca a servi-lo. E eu quero convidá-lo então para que fique de pé e nós vamos
estar orando, buscando a bênção, a direção, a orientação de Deus para todos os atos deste culto que ora iniciamos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede, de nesta noite estarmos aqui reunidos em Tua casa, para juntos louvarmos o Teu nome, para juntos, ó Deus, sermos edificados pela Tua palavra. Abençoe, ó Deus, a cada ato deste culto, para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja enaltecido, seja engrandecido, e que os nossos corações, ó Deus, possam ser preparados pelo Senhor para recebermos a porção da Tua palavra, para que esta palavra, Senhor, produza em nós os frutos, ó Deus, que Tu mesmo desejas. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, a cada lar, ó Deus, aqui representado, porque reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, toma-nos nas Tuas mãos, dirige, ó Deus, os nossos passos, firma, Senhor, os nossos passos, para que possamos caminhar sempre, ó Deus, na Tua presença. Reconhecemos que somos pequenos, somos falhos, mas sabemos que com a Tua mão, segurando a nossa mão, seremos, ó Deus, vitoriosos, pois o Senhor é quem nos conduz em triunfo. Vivifica-nos, ó Deus, nós te oramos, não porque nós merecemos, mas é pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso único e eterno Salvador. Amém. Podemos assentar? Abramos a palavra de Deus no Salmo 93. Salmos 93. Mesmo assentados mais reverentemente, acompanhe atentamente a esta leitura. Salmos 93, o poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam-se os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. É interessante, meus amados irmãos, que o salmista, ele chama a nossa atenção para algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele diz assim, olha, reina o Senhor. Ou seja, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, de eternidade a eternidade. Outra coisa que o salmista destaca para nós é que o governo de Deus, ele é inabalável. O governo de Deus, ele é inabalável. Uma outra coisa que o salmista destaca é que o poder de Deus, ele é infinito. Ele é infinito. Mas ele conclui dizendo assim, olha, Deus é fiel à sua palavra e a santidade convém à casa do Senhor. E a esse Deus Todo-Poderoso, que nós estaremos nesse instante louvando, cantando juntos, o hino de número 47. Louvor e glória.
Vamos abrir ainda a palavra de Deus? E desta feita, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, e nós vamos fazer a leitura do versículo 24 até o versículo 33. E desta feita eu convido os irmãos para se colocarem de pé, e nós vamos fazer essa leitura alternada. Eu estarei lendo os versos pares e convido os irmãos para estarem lendo os versos ímpares. Mateus, capítulo 10, do verso 24 ao verso 33. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos veirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por máximo, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, nem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu quero destacar aqui o versículo 28, o versículo 32 e o versículo 33. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Podemos assentar? É interessante que a Bíblia, ela nos ensina constantemente que o temor e a reverência, são respostas apropriadas a Deus. O temor e a reverência são respostas apropriadas a Deus. O Senhor não apenas nos convida para servi-lo, mas o Senhor também perdoa os nossos pecados. E neste momento nós vamos, antes da leitura bíblica, nós vamos passar a palavra ao conjunto Louvor que Renova, que estará louvando a Deus com um dos seus hinos.
Cristo salvou, por seu amor, o meu ser pecador. Sangue verteu, a vida deu, perdoou meus pecados de morte. Que grande amor. Abra sua Bíblia ainda em Provérbios, capítulo 28 e versículo 26. Nos diz assim, Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. É interessante que o escritor sagrado, ele nos mostra que aquele que confia no seu próprio coração é insensato, porque o coração é enganoso, né? O coração é enganoso. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que vale a pena confiar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele dá sabedoria. É dele que vem a verdadeira sabedoria. E com ela, a tarefa de tomarmos as melhores ou as sábias decisões. E é nesse espírito de reconhecimento que somos falhos, somos pequenos, é que nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados e dando graças a Ele pelo perdão que Ele nos oferece, pelos méritos de Cristo Jesus. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou convidar a nossa irmã Kézia para que quebre o silêncio com uma oração em voz audível, dando graças a Deus pelo seu perdão. Oremos silenciosamente. O Senhor nos convida a interceder perante Ele. Abra sua Bíblia ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ou melhor, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo ao versículo 5. Vamos fazer todos juntos essa leitura. Mesmos assentados, mas reverentemente. Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Leiamos então. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João.
Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aqui nós queremos destacar essa última parte do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui nós vemos o poder da oração intercessória da igreja. E o que se destaca aqui, nós podemos observar, é que a igreja, ela estava unida em oração fervorosa, clamando a Deus pela vida de Pedro, que estava preso. Isso é uma demonstração exatamente de profunda fé na capacidade de Deus intervir nessa situação através da oração. Oração intercessória. E meus irmãos, quantos lares desajustados, quantas igrejas enfraquecidas, quantos enfermos e a nossa nação quão perturbada. Então nós vamos neste momento estar intercedendo pela igreja, pelas famílias, pelos enfermos e pela nação. E eu vou convidar o presbítero Leandro para que erga sua voz nesse momento, orando ao Senhor neste sentido, intercedendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, por nossas orações jubilosas, agradecidos, que nos encontramos, ó Pai, confiados nos méritos de Cristo, Senhor, que nos resgatou, Senhor, e nos trouxe a Ti. Graças, Senhor, nós te damos porque podemos, neste ajuntamento, ó Pai, oferecer a Ti de tudo, de louvor, Senhor, e de adoração. Neste momento, Senhor, queremos interceder pela tua igreja, intercedemos por esta igreja aqui local, rogando, Senhor, a Ti que mesmo haja, Senhor, na vida de cada um, Senhor, dos seus membros, a fim de que possam ser fiéis, Senhor, obreiros, possam, Senhor, examinar a Tua palavra dia a dia, crescer, Senhor, no conhecimento de Cristo, Senhor, e assim ressalva a terra do mundo. Mas intercedemos também pela Tua igreja, Senhor, espalhada, Senhor, pela face da terra, a fim de que o Seu nome, Senhor, seja exaltado, Senhor, que cresça, ó Pai, através, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, sendo testemunhado, pregado, vivido, Senhor, na vida de tantos irmãos. Rogamos também, Senhor, pelas famílias, e compõem, Senhor, estas igrejas, mas também a unidade familiar, na sociedade. Tem misericórdia, Senhor, que nós rogamos para que os valores, ó Pai, da família, ó Pai, da célula mata da sociedade, possa, Senhor, ser preservado, ó Pai, desta maneira, Senhor, o Seu nome ser glorificado, Senhor, através desta comunidade, Senhor, que mesmo idealizaste, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Clamamos, Senhor, pela nossa nação, que Tu tenha, Senhor, misericórdia do nosso povo, ó Pai, agindo, Senhor, no coração dos governantes, Senhor, em qual esfera for, Senhor, seja federal, estadual, municipal, pedir que tenham, Senhor, em suas mentes, Senhor, os balizadores da justiça, Senhor, da equidade, Senhor, da bondade, a fim de que tenhamos, Senhor, paz, tenhamos alívio, Senhor, dos nossos pesares, Senhor, enquanto sociedade, ó Pai. Rogamos, Senhor, e esperamos, ó Pai, que também, através do intermédio, Senhor, da Tua igreja, Senhor, esses governantes também venham conhecer o Teu amor Salvador e possam ter as suas vidas também transformadas, Senhor, pelo sangue de Cristo, e assim também
a usar, Senhor, o seu exercício profissional também, os valores cristãos, Senhor, colocamos, Senhor, agora por aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão acamados, necessitando, ó Pai, de cuidados. O Senhor que é o médico dos médicos, e colocamos, Senhor, a tua assistência a cada um deles, ó Pai. Infundindo, Senhor, sempre no coração a esperança e a fé necessária, para que possam, Senhor, depender de nada fora dos teus planos, ó Pai, de ter Deus sobre todas as coisas. Foca-lhe, Senhor, o meio, Senhor, dê alívio, Senhor, as suas dores, e esperamos, ó Pai, rogamos que tu possa curá-los a cada um. No entanto, ó Pai, confiamos em Ti, de que Tu tens sempre o melhor, Senhor, faz, Senhor, aquilo que Te apraz, Senhor, fazer, sabendo nós que é o melhor que tens para cada um. Isso é que nós lhe rogamos, Senhor, recebendo agora o favor destes pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o momento de interlúdio. O Senhor nos convoca a salmodiá-lo, e está conosco o quarteto Som de Vida, e nós passamos nesse momento a palavra para 2 louvores ao nosso Deus. Existem algumas frases que são frases de impacto, mas tem umas frases comuns também que a gente vê e que a gente acha muito interessante. Eu até coloquei uma, quem tem o meu número de celular, o meu WhatsApp, eu coloquei status hoje. Eu achei muito interessante. Diz assim, uma pessoa dizendo: eu achava exagero Jesus deixar as 99 ovelhas no aprisco e ir atrás de uma. Achava exagero. Uma. Até que ele veio até mim. Deixou de ser exagero. O ser humano, ele é incapaz, ele é impossibilitado de, por vontade própria, responder de forma positiva ao chamado de Deus através de Jesus. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Jesus, ele estendeu a sua mão para mim, foi para mim, e me salvou. Somos gratos a Deus por isso, e vocês podem cantar com a gente. Quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, eu não era nada. Ele estendeu a sua mão.
me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Logo além da montanha há um lar, há um lugar. logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida nessa água, e com Jesus para sempre vou estar. Muitos já desanimaram de percorrer pela estrada que nos leva direto para o lar. Pode parecer difícil, mas vale a pena ir pelo caminho da montanha. Eu quero prosseguir. Logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida nessa água, e com Jesus para sempre vou estar. Final da trajetória, o prêmio tem valor. Vou receber a recompensa das mãos do meu Senhor. Vou ganhar uma coroa
fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida dessa água e com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. Nós vamos passar a palavra agora à equipe de louvor, que estará nos conduzindo com 2 cânticos também. E no segundo cântico, por ser hoje o 3º domingo, nós teremos o momento de gratidão, de ofertório, quando o Senhor nos convida a sermos gratos. Então, no segundo cântico, aqueles irmãos que vieram preparados poderão fazer o depósito no gasofilácio. Equipe de louvor. Nós convidamos a amada igreja a se colocar de pé e nós estaremos louvando ao nosso Deus, primeiramente cantando o cântico Vem Derrama Paz. Pela sua providência, pelo seu cuidado constante. Seu louvor
nossa alegria, a nossa satisfação seja te servir com toda alegria, com toda firmeza do nosso coração, e que a cada dia mais, Senhor, possamos transbordar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua provisão e o Teu sustento, que nós, neste momento, Senhor, podemos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e te rogamos, Senhor, que Tu mesmo possa estar capacitando as pessoas que irão administrar esses recursos, ó Pai, que seja utilizado para a honra e glória do Teu santo nome, para a pregação do Teu Evangelho, ó Pai, para o mantimento, ó Pai, da Tua casa, dos missionários, Senhor, espalhados pela face da terra, e que assim, Senhor, o Teu nome possa ser pregado e louvado, Pai, em todas as nações. E que Tu mesmo, Senhor, possa nos fazer também sempre servos alegres e felizes em poder contribuir, ó Pai, com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Isso é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus pode se sentar. Agora nós chegamos ao momento de edificação, quando o Senhor fala ao seu povo. E nós queremos então convidar o reverendo Jefferson para que esteja nesse momento usando da palavra, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Com a palavra. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande nós podermos mais uma vez nos reunirmos para a adoração àquele que merece toda a nossa adoração, todo o nosso tributo. E antes de ler o texto bíblico que pretendo ler e sucintamente apresentá-lo, eu quero dizer aos irmãos que a ênfase, a repetição, ela tem a função pedagógica de ativar a nossa memória. Sempre que uma pessoa fala algo de maneira reiterada, sempre que ele menciona, sempre que ele revisita, tenha certeza que o propósito é ativar a memória. E muitas vezes ativar a memória para nos lembrar de quem nós somos. Não sei se você se faz essa pergunta, mas eu me faço essa pergunta todos os dias. Quem sou eu e de onde eu vim? Quem sou eu? No que Cristo me transformou, quem eu era? Isso faz parte das reflexões que eu elaboro diariamente acerca de mim, e creio que os irmãos o façam também em relação a si mesmos. Eu compartilho com o irmão Rogerinho a prática de todos os dias ouvir um hino. Tem um hino que eu escuto ele todos os dias, é sagrado. E ele já foi tocado aqui na igreja. Eu vou pedir que a irmã Maíra, ela projete uma vez mais, que é o hino do grupo Elo, Foi Assim. Conheci do mar e com ele seus artis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas
sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, eu lerei do versículo 10 até o versículo de número 13. E assim que nós lermos, assim que a leitura for concluída, você vai perceber que essas mesmas pessoas compartilhavam conosco de uma mesma e única condição. Todos eles viviam literalmente envoltos em uma vida de pecados, e nós, em nossa vida pregressa também, outrora, compartilhamos dessa mesma condição. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pedi que o irmão Edinho, ele ore nesse momento, pedindo a Deus que ele nos conceda a iluminação para a exposição da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos, Pai, mais uma vez pela tua graça, Senhor, ao te louvar, te agradecer pelo seu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento, a mensagem que o Senhor Jesus irá nos trazer, Pai. Abra, Senhor, nossos corações, nossas mentes, Senhor, para entender tudo que for dito aqui, Senhor. Que seja a palavra, Senhor, enviada por ti, Deus. Senhor, todos nós aqui, esteja sempre conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro sempre. Amém. Amém. O Instagram é uma plataforma, uma rede social que ela permite a propalação, né, a divulgação de variados conteúdos. E tem bastante tempo que eu vi um vídeo que eles chamam de Reels, né? É um vídeo curto. Na verdade, é um vídeo de divulgação mesmo. O propósito é que ele viralize. O Reels, o propósito dele é que, por ser pequeno, por ser curto, por ir direto ao ponto, ele viralize. E eu lembro, tem um bom tempo, que um rapaz do estado do Paraná, ele se propôs a entrevistar algumas pessoas e a pergunta era exatamente a mesma: o que é que você faz da vida? E alguns diziam: eu sou TI, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário. E aí vinha a segunda pergunta: aquilo que você faz porque ama ou faz porque a remuneração é boa ou em detrimento da remuneração? E pela sinceridade das pessoas, muitas diziam de maneira aberta assim: não, eu faço pelo dinheiro. E algumas poucas diziam assim: não, eu faço porque gosto e faço pelo dinheiro. E raríssimas diziam assim: eu faço o que faço porque amo. Nasci para fazer o que faço. Eu estou dizendo isso porque eu converso com muitos jovens e, na grande maioria, boa parte deles dizem assim: não, eu vou fazer porque é um curso que vai me dar uma certa estabilidade, é um curso que vai proporcionar uma estabilidade financeira, é um curso que nunca falta emprego. Dificilmente a questão atrelada à vocação, ela é mencionada, mas sempre essa questão de cunho financeiro. E quando eu leio um texto como esse,
todo o texto ele está emantado pela figura do médico, pela figura daquele que dispensa cuidados. Eu fico me perguntando, quantos e quantos jovens, muitos jovens, na flor da idade, verbalizam o desejo de ir à universidade e de cursar medicina. A primeira pergunta que eu me faço quando um jovem me diz que quer cursar medicina é que tipo de interesse esse jovem tem por pessoas. Que tipo de interesse esse jovem tem em relação àquilo que eu chamo de o envolvimento com pessoas. Porque vejam bem, na grande maioria do que nós fazemos, nós nos envolvemos com pessoas. Você já pensou na figura do vendedor? Aquela pessoa que tem a habilidade de convencer o cliente a comprar? Ele está lidando com pessoas. Figura do professor. Está ali para ensinar. Está ali para instruir. Está ali para passar informações. Também está ali para passar valores. Mas não é possível que nós falemos da figura do professor se ele adentra numa sala de aula e ela se encontra vazia. Tem de haver a presença de alunos, tem de haver a presença de pessoas, ou seja, há de haver o envolvimento entre o professor e os seus alunos. Você já pensou num dentista? Eu particularmente morro de medo de dentista, eu detesto ir ao dentista. Eu tenho medo de agulha, eu tenho medo daquela cadeira. Quando eu sento naquela cadeira, o coração chega, bate profundamente. Mas existe uma coisa chamada envolvimento. Você vai ao dentista, você vai se relacionando com ele, vai conversando com ele, você vai ganhando intimidade, você vai estabelecendo proximidade e você estabelece uma coisa que eu chamo confiança. Você abre a boca para que ele execute o seu trabalho pela confiança que se estabeleceu entre ele e você nesse envolvimento. E o médico? Quem aqui nunca precisou de um médico? Quem aqui nunca teve por necessidade se dirigir a um médico? Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Hoje, a bem da verdade, a nossa vida, ela é prolongada por conta das muitas medicações que nós tomamos. Ah, bateu um resfriado. Vai no médico, ele vai passar uma medicação. Coração palpitou. Às vezes por pouca coisa, né? O Flamengo perdeu, o Vasco perdeu, o Cruzeiro perdeu, a seleção brasileira perdeu, o indivíduo passou por um estado de humor decrescente, e aí deu aquela palpitação, corre logo para o cardiologista. Ou então, a pessoa às vezes, né? No dia a dia, na pressa do dia a dia, tomou uma topadazinha. Ah, eu acho que quebrou meu dedo, eu vou procurar o ortopedista. Mas tem uma coisa. Toda pessoa que vai ao médico, ele vai em busca de duas coisas. Ele não vai em busca, primeiramente, do remédio. Ele quer ser bem acolhido. Ele quer se sentir cuidado. E o médico, pela vocação, pelo amor ao que faz, claro, ele vai acolher, ele vai examinar, ele vai averiguar o quadro e de maneira proporcional e adequada ele vai prescrever, seja o medicamento, seja o tratamento. Agora, eu quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele não se apresenta como um simples médico. Porque o que é que o médico pode fazer por mim? Ele pode operar, né? Fazer uma cirurgia, prescrever uma medicação, prescrever um tratamento, mas ele não pode
sob hipótese alguma, vir ao meu encontro ou convocar-me para ir ao seu encontro e curar a pior de todas as enfermidades. Porque nem se enganem, a depressão não é a pior enfermidade que um ser humano pode vivenciar. A depressão é terrível, machuca, incomoda, tem levado muitas pessoas ao suicídio, ao desespero, mas não é. O câncer, não é. A AIDS, não é. A pior de todas as enfermidades é aquela que o homem não pode prescrever nenhuma medicação ou nenhum tratamento, chama-se pecado. Essa herança maldita que Adão, ele nos deixou quando comeu do fruto proibido. Comendo, ele passou à sua posteridade a doença incurável. Mas a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele providenciou o médico de almas. Ele providenciou um médico que ele viria tomar a nossa forma humana e, vindo ao mundo, ele iria administrar não apenas um simples remédio, não apenas um simples tratamento, mas pelo precioso sangue dele mesmo, ele iria liquidar de uma vez por todas esse problema que nos atormenta a todos, que é o problema do pecado. E eu quero dizer para os irmãos que a sociedade em que o Senhor Jesus Cristo ele viveu, ela era um pouco diferente da nossa. A nossa é uma sociedade libertina. A nossa é uma sociedade pervertida, onde o mal tem sido chamado de bem, o bem tem sido tratado como mal, e o pecado, ele não é apenas valorizado. O pecado é promovido. O pecado, ele é patrocinado. A nossa sociedade é como se ela criasse um estádio de futebol, onde o espetáculo público a ser apresentado é o pecado. E as pessoas estimam, as pessoas valorizam. Essa sociedade aqui era uma sociedade conservadora, eu diria até fundamentalista. Não posso dizer fundamentalista, porque fundamentalismo é um termo recente, seria um anacronismo, mas uma sociedade hipócrita, de um conservadorismo hipócrita. Porque qual é o cenário que o texto ele nos mostra aqui? O médico de almas, ele recebe pecadores, e ele é censurado pelas autoridades religiosas da época, que julgavam inadequado aquele encontro. E esse texto vai nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo veio precisamente para isto, para ter esses encontros com essas pessoas, que o texto ele vai qualificar como fariseus, como publicanos, e mais adiante Cristo vai dizer que se tratavam em verdade de pecadores. Por isso, meus irmãos, quando eu mencionei a figura do jovem que pretende cursar medicina, eu quero dizer que se nós fizermos um comparativo entre essa figura e a figura de Jesus, Jesus ele não somente vem, ele veste a função e ele a executa da melhor maneira possível. O contexto desse texto é a cidade de Cafarnaum, que é a cidade onde muito provavelmente Simão Pedro ele tinha algumas posses. Ali passava a Via Maris, que era uma espécie de tronco distribuidor rodoviário, era um lugar central, muito bem localizada, e é provável que Cristo ele também tenha, não sei se alugado, não sei se algum dos discípulos, o próprio Pedro, havia disposto de alguma casa para que ele pudesse pousar sempre que estivesse ali,
Mas a verdade é que ele vai à sua cidade, ali ele cura um paralítico, é uma das histórias mais belas que nós vamos encontrar nos evangelhos. Depois nós temos um fato estranhíssimo, ele passa na coletoria, vê Mateus e faz um convite muito simples: segue-me. E o texto diz que ele, deixando tudo, o seguiu, até que ele volta para sua bendita residência. E sucedeu, veja que o texto mostra, né, um momento muito específico, que estando ele em casa, veja que era uma coisa muito rara, Jesus estando em casa, mas pela divina providência, estando em casa à mesa, ou seja, quando você vai à mesa, você vai para comungar de uma refeição, para se alimentar. Ele caminhava muitas horas por dia, trabalhava muito. Olha o que o texto diz: muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha o que o texto diz: ele estava sentado à mesa, e mesmo sentado, ele se viu cercado por uma multidão de pessoas, formadas por três grupos completamente distintos: seus discípulos, por pecadores e pelos fiscais da Receita Federal, os publicanos. Então vejam, Jesus, como um médico de almas, ele estava interessado em se relacionar com toda e qualquer pessoa que pudesse ouvir a sua mensagem, pudesse crer nele e pudesse se arrepender. Às vezes, nós dizemos assim: vamos fazer um impacto evangelístico, vamos fazer uma visita, vamos fazer um dia de evangelização, vamos fazer panfletagem, vamos tirar um dia para fazer visitas, vamos pregar o evangelho. E no final das contas, depois de muito trabalho, depois de muito labor, depois de dias, de meses, de anos, uma ou outra pessoa resolve professar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muitos ficam entristecidos. Trabalhamos tanto, fizemos tanto. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, algumas poucas pessoas. Não é da nossa alçada. Não é da nossa alçada. Agora, é da nossa alçada seguir o exemplo do Mestre, nos envolver com pessoas, caminhar com essas pessoas, tributar atenção a essas pessoas e desfrutar de comunhão com essas pessoas. Porque o texto bíblico diz que, estando em casa, à mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar que designa intimidade. Eu não quero ser perturbado no momento em que eu sentar à mesa para fazer a minha refeição, mas Jesus estava disposto a não somente ser perturbado, mas a dispor do seu tempo. O que nos mostra que o médico de almas, ele veio para cumprir a sua tarefa, e ele estava cumprindo a sua tarefa, inclusive quando estava à mesa. Quando ele escreve, por exemplo, no Apocalipse para a igreja de Laodiceia, agora já não é para os pecadores, agora é para a igreja, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui o quadro é completamente diferente. Aqui o médico, ele está sendo procurado pelos doentes. O médico, ele está recebendo os doentes, os pecadores e os publicanos. Lá em Apocalipse, ele vai em busca da igreja que está doente.
da igreja que está precisando dele. O que nos mostra claramente que o médico das almas, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar, mas ele veio também para fortalecer a nossa fé. Mas aqui são os doentes que vão ao seu encalço. Eu lembro da nossa vizinha aqui, Andréia. Nós fazemos parte do grupo aqui dessa região, e ela coloca lá, vai haver o dia do agendamento, entrem em contato, telefonem e assim por diante. E havia da parte de Jesus disponibilidade. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer, você que diz que é um discípulo, você que diz que tem seguido os passos dele, você que diz que tem compromisso com ele, que está disposto a levar a sua palavra, se você tem disponibilidade, se você tem tempo, se você está disponível para ouvir o pecador, para sentar com o pecador, para apresentar o evangelho ao pecador, porque em verdade nós também já passamos por esse processo e alguém teve que nos pregar o evangelho, alguém teve que nos anunciar a palavra do Senhor Jesus. Aí vejam o que é, presbítero Paulo, a alma adoecida. É o pecador que ele está no fundo do poço e na cabeça dele parece que ele está exposto ao sol do meio-dia. Ora, vendo isto, eu não sei que tipo de visão é essa, parece ser uma visão míope. Os fariseus perguntaram aos discípulos, vejam, eles eram covardes, não perguntaram ao mestre, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele não é o Messias? Ele não se autoproclama o Messias? Ele não se autoproclama um homem muito justo? O que é que esse homem, ele está fazendo com essa ralé? Que tipo de associação ele se permite ter com essas pessoas desqualificadas? Quer dizer, é o pecador que olha para o pecador, mas ele é incapaz de enxergar no outro a mesma condição que lhe é própria. Então não caia jamais nesse engano de pensar que porque você foi salvo pela graça, foi liberto do pecado, você está unido a Cristo pelos vínculos da cruz, que você é melhor do que aquele pecador que precisa, que é carente e que necessita da mensagem do Evangelho. Não julgue as pessoas. Olhe para elas como Cristo olhava para elas. São pecadores, miseráveis, carentes da graça. Eu não vou aqui mencionar nomes, até porque o culto está sendo transmitido, para que nós não soframos um processo. Mas nós temos algumas figuras no cenário brasileiro que eu tenho ouvido coisas que me causam certo desconforto. Palavrões, xingamentos, palavras de maldição, anátemas. E em verdade, digo isso com toda a sinceridade, na minha alma, eu olho para essas pessoas e eu digo assim: essas pessoas são carentes na graça. Essas pessoas são pecadores que estão com os olhos vendados. Eles precisam ouvir o Evangelho, eles necessitam ouvir o Evangelho, e as pessoas que estão próximas, as pessoas que têm algum contato íntimo, se conhecem o Evangelho, urgentemente pregam o Evangelho para essas pessoas, porque é disso que elas mais necessitam. E a partir do momento que ouvem o Evangelho, elas se tornam responsáveis diante de Deus. Mas a nossa reação em relação a essas pessoas deve ser a mesma reação que Cristo ele manteve. Acolhamos, abracemos, arrazoemos com elas, estabeleçamos uma relação humana, né?
o grande filósofo judeu, na verdade, o grande filósofo e judeu, Martin Buber, escreveu um famoso livro chamado Eu, Hífen, Tu. E lá para as tantas, um grande também escritor de origem judaica, Franz Rosenzweig, ele vai dizer que o segredo do eu está exatamente nesse hífen que o liga ao tu. Ou seja, naquilo que ele vai chamar de experiência humana, na capacidade que nós temos de nos aproximar, na capacidade que nós temos de conviver. E para que haja a pregação do Evangelho e nós ganhemos a confiança das pessoas e elas deem crédito àquilo que estamos falando, deve haver o quê? Uma relação de confiança. Deve haver uma relação de alteridade, de misericórdia. Olhar para o pecador e dizer assim: eu era exatamente assim. Não que Cristo o fizesse, porque não era pecador. Mas ele sempre tinha um olhar de ternura, de cuidado, de acolhimento, sabendo com quem estava lidando. Cristo não exigia perfeição das pessoas. Pelo contrário, ele sabia que elas eram pecadoras e por isso mesmo, ele fazia de tudo para se aproximar delas com o intuito de ganhá-las para o reino de Deus. Mas a covardia deles, eu quero dizer para os irmãos que ela recebeu uma resposta muito dura. Como médico, a resposta foi dura, mas foi proporcional. É na medida certa. Jesus nunca exagera. A pergunta é feita aos discípulos. Quem responde? Jesus. Mas Jesus, ouvindo a provocação, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Parece uma expressão forte, né? Dizer a uma pessoa: você está doente. Mas, por exemplo, se uma pessoa está, por exemplo, com gripe, e você diz assim: você está resfriado, ele vai dizer: não, é verdade. Ou então, se uma pessoa tem muita febrilação no coração: ah, você tem taquicardia, né? Eu sofro de taquicardia no coração. Ou então, se uma pessoa é míope, não está conseguindo enxergar, o óculos está vencido, você sofre de miopia. Para o pecador é exatamente a mesma coisa: você está enfermo, você está doente. E essa ferida, essa doença, não tem remédio no mundo que possa curar. O único remédio, nem eu posso administrar. Só quem pode administrar é o médico das almas. Só quem pode administrar é aquele que tomou a nossa forma, que veio a nós, que caminhou entre nós e que quis caminhar entre nós, que é o Senhor Jesus. Ele não veio para os sãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu particularmente acredito que existam pessoas que nascem crentes. Eu creio que existem pessoas que são convertidas no ventre. Eu posso provar na Bíblia. O profeta Jeremias, foi dito a ele: antes que você nascesse eu lhe conheci, e antes que você saísse da madre eu lhe santifiquei, e as nações lhe dei por profeta. Então tem pessoas que já nascem crentes. No ventre, o Espírito Santo vai lá e converte. Quando eu vejo uma mulher grávida, aquela barriga grande, chega a me dar uma alegria. Que eu fico me perguntando: rapaz, será que essa criança já é um salvo? Será que essa criança foi regenerada no útero da mãe dela? Não sei, mas Deus sabe. Então por isso que ele disse que veio para os doentes. E se há doentes, há pessoas sãs. Aí ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Veja, Cristo está dizendo isto, não está dizendo para os discípulos, não está dizendo para os pecadores, mas também não está dizendo para os publicanos. Ele está dizendo para os líderes religiosos dos seus dias.
Ele está dizendo para os intelectuais, para os bem informados, bem criados, para aqueles que eram profissionais daquela religião que eu chamo a religião da performance, a religião da capa, da casca, daqueles que gostavam de ocupar as primeiras cadeiras. Ide e aprendei o que significa misericórdia. O que Cristo aqui, ele está dizendo aqui? Olha, essa adoração que vocês valorizam muito, ela não significa nada se ela não for acompanhada da misericórdia. Que são muito religiosos, não estão tributando a essas pessoas. Tudo o que essas pessoas precisam é de misericórdia. Tudo o que elas carecem é de misericórdia. Misericórdia é a palavra hebraica hesed, que tem a ver com não dar ao outro aquilo que ele merece. E Cristo poderia expulsá-las, Cristo poderia repeli-las, mas ele estaria negando a sua vocação. Ele foi enviado pelo Pai como um médico das almas. Não é curioso que, como médico das almas, ele também está administrando o remédio na dose proporcional aos fariseus, que não estavam ali à sua procura, mas estavam ali para censurá-lo? Então ele, com o seu raio-x, que é impecável, ele sonda a alma dos pecadores, dos discípulos, dos publicanos e daqueles que não se consideravam enfermos. E ele administra a dose correta do remédio para um grupo e para o outro grupo, quando diz: ide, aprendei, abandonai essa religiosidade hipócrita e passem a dar vazão ao exercício da misericórdia. E agora ele vai mostrar que ele ministrou a dose proporcional para o primeiro grupo. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, comer com eles, estar com eles, desfrutar da sua companhia, não era apenas um exercício de humanidade, de urbanidade, mas era um exercício de evangelização. O principal era chamá-los ao arrependimento, era dizer àquelas pessoas que elas precisavam mudar de vida, que elas precisavam se converter, que elas precisavam abandonar suas práticas pecaminosas e que elas deveriam crer nele, porque nós sabemos que ele era a própria vida, o caminho para Deus, o único caminho que poderia levá-los à vida eterna. É essa mesma postura que Cristo nos convida, não como médico de almas, porque nós não somos. Nós somos pecadores que estamos a serviço do médico. E que, como o médico já prescreveu a receita, que é chamar os pecadores ao arrependimento, nós apenas vamos pegar lá a receita e vamos executá-la como ele nos ensina aqui, aproveitando toda e qualquer oportunidade. Eu volto mais uma vez para o hino que eu pedi para a irmã Maíra ela executar no início. Ela vai colocar mais uma vez e os irmãos vão perceber que é exatamente isso. A gente estava lá no lamaçal, caídos, jogados, doentes, enfermos, e o médico, ele vem, ele nos resgata, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos cura, e ele diz assim: se arrependa, creia em mim, siga os meus passos, professe a fé em mim, e o meu sacrifício, ele vai lavar você de uma vez por todas. Mamaíra. Conheci o
saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim. Quarteto Som de Vida estará ainda louvando a Deus com uma música, e logo após, Quarteto Som de Vida e Quarteto Moriá estará louvando a Deus também com uma música. E na última estrofe, né, que é um hino conhecido também da igreja, que é o 108, a igreja, eu convido a igreja para se colocar de pé, e nós vamos fazer então um grande coral aí, na última estrofe, né, do hino 108. E após, eu convido o pastor da igreja que faça a oração final, a bênção sacerdotal, e teremos o tríplice amém. Com a palavra ao quarteto. Senhor, em tudo devo te adorar. Se na fornalha eu entrar, ou com os leões eu estiver, teu nome sempre exaltarei. Até se a vida eu perder, irei cantando glórias, aleluia. E aleluia. Aleluia ao Senhor. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia.
sempre estarei, com tua igreja louvarei, para sempre, sempre, sempre. Aleluia, 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 O Quarteto Som de Vida agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agradeço ao conselho da igreja, ao pastor Jefferson, pelo carinho, pela amizade, e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nessa noite, durante a semana que se inicia. Que Deus possa estar sempre nos guiando em todos os momentos da nossa vida. Obrigado a todos. E o Quarteto Som de Vida, o único intuito é louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém. Toda a honra e toda a glória somente a Ele. Amém. Lembrando a igreja, a última estrofe: a vinda e o anseio do meu Salvador. A igreja se coloca de pé e vamos fazer um grande coral encerrando nesta noite. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó
Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos e te exaltamos, Senhor. Queremos nos alegrar em ti, Senhor, e mais uma vez reafirmar que o motivo pelo qual todos nós viemos aqui foi para louvar e engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abençoou o liturgo do culto, abençoou aqueles que entoaram os louvores. O Senhor permitiu que a tua palavra fosse pregada, e em tudo e em todas as coisas nós obedecemos e respeitamos, Senhor, a tua orientação. Louvamos o teu nome pela vida do Quarteto Som de Vida. Que o Senhor continue capacitando, abençoando, instruindo, abrindo portas para que esse quarteto continue semeando a tua boa palavra através dos cânticos e dos louvores que entoam. Abençoe o Quarteto Morial, o grupo de louvor da igreja local, o conjunto louvor que renova, como também te peço uma bênção especial para toda a igreja, que ela seja guardada, protegida, instruída e guiada pelo Senhor, e que tudo que nós façamos, que todos os nossos movimentos tenham como alvo o louvor da tua glória. Nos permita, Pai, ainda permanecer aqui e desfrutar da comunhão. Que o Senhor nos dê momentos de muita alegria, de muitos sorrisos, nós possamos aproveitá-los sabendo que são uma expressão do teu amor para conosco. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração. Nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós teremos o pós-lúdio e após, então, teremos os avisos.